Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, véspera do jogo entre Corinthians e Grêmio lá na Neoquímica Arena. Eu estarei presente, tenho algumas informações aí para vocês. Mas antes também queria agradecer a todo mundo que me parabenizou aí pela minha formatura, colação de grau e tudo mais. Muito obrigado de coração a todas as mensagens, todos os comentários. E aí, também deixo o convite para vocês me seguirem lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Só dar um salve lá, tá rolando o sorteio de camisa oficial do Corinthians lá no meu perfil. Então, não percam essa oportunidade, uma parceria aí do John com o Arana Mil Grau para você, torcida corintiana. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade são algumas atualizações aí sobre o jogo de amanhã contra o Grêmio. Primeira informação: Juliano treinou normalmente com o grupo, certo? Treinou o tempo todo. Então, a comissão médica do Corinthians concluiu a transição física dele, tá? A equipe de preparadores e tudo mais falou, ó, Juliano está 100%, recuperado. Aquela previsão que a gente tinha inicial, o Juliano se superou, demonstrou aí ter uma força física enorme, uma vontade muito grande e está à disposição do técnico Silvinho. Ele mesmo falou que não queria ficar fora do restante da temporada, retorna agora contra o Grêmio e há uma expectativa que ele possa ser até titular amanhã, tá? Então existe essa possibilidade, ele tá 100%, treinou normalmente com o grupo. Quem sabe amanhã teremos Juliano como titular do Corinthians. E aí começa a entrar uma outra discussão, um outro debate sobre o time titular do Corinthians. O meio-campo, na última partida contra o Atlético Paranaense, foi Gabriel, como primeiro volante, Duqueiroz e Renato Augusto. O Gabriel está suspenso. Na teoria, como ficaria o meio-campo? Xavier, Duqueiroz e Renato Augusto. Porque o Cantillo está machucado, o Gabriel suspenso, beleza. Teria essa vaga para o Xavier. Só que, com a entrada do Juliano, o Duqueiroz perde a vaga, certo? Na teoria. Então vamos lá, ficaria Renato Augusto, Juliano e o Xavier. Só que se o Duqueiroz vem nessa sequência, entendeu? Não me espantaria o Silvinho colocar o meio-campo com Duqueiroz, Juliano e Renato. Com o Duqueiroz fazendo ali o primeiro volante, coisa que ele já fez, por exemplo, no clássico contra o Palmeiras, tá? O gol do Roger Guedes, o segundo gol, pode ver, quem é o primeiro volante do Corinthians? Duqueiroz. Dá o tapa no Vitinho, ele encontra o Roger no Mano e sai o gol do Corinthians. Enfim, só que sobre o Duqueiroz existe uma segunda dúvida ainda, porque o Fagner também está suspenso. E aí o reserva imediato, na teoria, é o João Pedro. Mas durante a temporada aí, quem jogou de lateral direito reserva do Fagner foi o Duqueiroz. Então o Duqueiroz pode entrar como titular, como ele já vinha jogando ao lado do Renato, caso o Juliano fique no banco, como primeiro volante, como lateral direito, ou então o Silvinho pode entrar com o João Pedro na lateral, Xavier de primeiro volante, Juliano e Renato Augusto no meio e o Duqueiroz ficar no banco, coisa que eu acharia injusto, tá? Eu acharia injusto. Mas não dá pra duvidar de nada. Olha o tanto de opção que eu falei pra vocês. Duqueiroz em 1, 2, 3 posições ou no banco. E aí cada posição vai variando. Cara, vamos ver amanhã qual vai ser a escolha do Silvinho, mas eu quero saber a preferência da fiel torcida. Duqueiroz deve ser titular amanhã e em qual posição? Comentem aí, por favor. Bom, agora eu quero trazer duas declarações, mas assim, que beiram um absurdo de ridículo. Eu não consigo nem definir essas declarações. A primeira é do senhor Wagner Mancini, ex-treinador do Corinthians, foi pro América, tava fazendo um campeonato assim extremamente bom pro América Mineiro, tá? Campeonato tranquilo,
sabe? Sem problemas, se mantendo na Série A. Veio a proposta do Grêmio para livrar o Grêmio do rebaixamento. O Mancini acreditou que ele tinha livrado o Corinthians do rebaixamento, igual muitos torcedores aí acreditam. Não, o Mancini foi o salvador do Corinthians na última temporada, salvou a gente aí do rebaixamento e não sei o que. Rapaziada, olha o tanto de time ruim que tinha no campeonato do ano passado e que tem nesse campeonato desse ano. Muito time ruim. Olha o esforço que o São Paulo tá fazendo. Não jogando nada. E o São Paulo não vai cair. Então assim, o Mancini livrou o Corinthians do rebaixamento. Eu discordo, mas respeito quem tem essa opinião. Enfim, o Mancini foi, escolheu o Grêmio, tal, chegou, teve uma sequência ali e tal. Grêmio, 39 pontos no campeonato, faltando 2 rodadas. O jogo decisivo dele contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Aí o Mancini, depois da vitória contra o São Paulo, falou o seguinte: nós vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e a torcida do Corinthians. Só que a torcida não vai jogar e é bom que a gente fale sobre isso. Pô, é sempre bom a gente lembrar que o Mancini foi treinador do Corinthians durante a pandemia. Durante a pandemia. Então ele não pegou, né, o Química Arena lotada. Não pegou. Não teve essa experiência. Não sentiu como que é a equipe do Corinthians jogando em casa. Ele já sentiu enfrentando o Corinthians quando era treinador de outros times. Mas ele comandando o Corinthians não sentiu. E aí ele vem numa entrevista e falar que a torcida do Corinthians não joga, é porque ele não tá vendo a sequência do Corinthians dentro de casa. E principalmente a sequência fora. Você pega o Corinthians fora de casa e o Corinthians em casa, é outro time. Não se compara. Então, Silvinho, você falar que a torcida do Corinthians não joga, beira assim, sabe, a ser inocente. Inocente, sabe? Muito genuíno, é coisa que, não sei, cara, eu não consigo nem explicar o tamanho dessa declaração. O tamanho dessa declaração. E pior, para os torcedores aí que ainda pedem o Mancini de volta ao Corinthians, não, imagina esse time na mão do Mancini. Rapaziada, não. Mancini é técnico pequeno, assim como eu acho que o Silvinho é. Não é uma defesa pro Silvinho. Não acho que Mancini é o tamanho do Corinthians, nem o Silvinho. Não acho. E completando essas declarações, temos um dirigente do Grêmio, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, tava falando aí sobre esse jogo também entre Corinthians e Grêmio e tal. Ele falou, ó, o Corinthians é um clube excepcional, uma das maiores torcidas do mundo, uma torcida fanática que eu não duvido que torça pro Grêmio domingo. É o meu sentimento. Cara, essa daí é da boa, tá? Essa daí desse vice-presidente do Grêmio é da boa. Porque o cara, em algum momento de sanidade, o cara tá são, ele pensar que num Corinthians e Grêmio, na Neoquímica Arena, Corinthians buscando aí se manter em quarto colocado, Grêmio brigando pra não ser rebaixado, a torcida do Corinthians vai torcer pro Grêmio. Ele tá falando, olha aqui a palavra dele, não duvido que torçam pro Grêmio. Alguém me ajuda, alguém comenta aí, John, ele não, aconteceu isso, por isso que ele fala. Alguém me dá uma justificativa, cara, porque eu não consigo nem cogitar. É impossível entrar na minha cabeça numa declaração dessa. Pô, o Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro. Aí o Duírio chega e fala, e aí no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão, não duvido que a torcida do Cruzeiro torça pro Corinthians. Não tem lógica, vocês estão entendendo? Que não tem lógica? Pô, e aí espero que os jogadores do Corinthians tenham visto isso. A nossa torcida com certeza viu a declaração do Mancini falando que a gente não joga. Amanhã eu estarei lá, tá? Vamos ver, Mancini, se a gente não joga. E também os jogadores tenham visto essa declaração aí do Mancini e também do vice-presidente Denis Abraão. E aí, rapaziada,
Qual que é a opinião de vocês sobre essas duas declarações? Bom, ontem também tivemos uma entrevista coletiva do senhor Roger Guedes, tá? O Corinthians eu acho que tá mantendo nessa frequência de toda sexta-feira aparece um jogador aí para conceder entrevista coletiva. A do Roger eu achei bem bacana, tá? Ele foi bem tranquilo e tal. Vou fazer um apanhado geral aqui para vocês. Ele falou que quando era criança não torcia pro Corinthians, que a família dele toda é gremista, mas que ele sempre teve um carinho pelo Corinthians, tinha vontade de jogar aqui, conversou com os empresários e aí surgiu essa oportunidade. Também falou aí que a fiel torcida é nosso 12º jogador e tudo mais, que em casa temos um apoio assim enorme. Falou que viu a entrevista do Mancini, só que a euforia fica para fora de campo, dentro de campo é 11 contra 11. E realmente, eu acho que é nesse... A gente entende aí o jogador dar esse tipo de declaração, né? Para não botar mais lenha na fogueira e tudo mais, tranquilo. O Roger confirmou também a proposta que ele recebeu aí dos Emirados Árabes, falou que recusou e tudo mais, foco dele é o Corinthians. Por fim, ele falou sobre o Silvinho, tá? O Silvinho, ele falou que os jogadores acompanham, né, um pouco da torcida, pedindo a saída do Silvinho e tudo mais. Ele falou, ó, é um cara excepcional, trata todo mundo igual, já vai ser um dos melhores do Brasil. Um cara muito bom, ajuda bastante, é fundamental permanecer para o ano que vem. Já nos conhece, tendo uma pré-temporada, teremos um ótimo ano de 2022. Mais uma vez, eu entendo o jogador, tá? Eu li até um comentário uma vez quando eu critiquei o Renato Augusto e tudo mais, que eu falei, pô, Renato tá vendo que tá difícil e tá não, o Silvinho é o melhor treinador, estamos com ele. Só que realmente pega mal, por exemplo, o Roger chegar e falar, o trabalho do Silvinho tá complicado, tá balançando. Não, ele tem que chegar e demonstrar total apoio e tudo mais, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente veja o Roger impaciente muitas vezes dentro de campo, porque o time não sai de trás, certo? A gente vê isso nele. Mas na declaração ele tem que chegar, tem que demonstrar esse apoio, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre a entrevista coletiva do Roger Guedes. Bom, agora falando sobre o novo patrocinador do Corinthians, tá? Na verdade o Corinthians está negociando, né, com esse novo parceiro comercial. O meu timão conseguiu o nome da empresa, Taunza. Taunza é um grupo aí formado por 4 grandes áreas do agronegócio. Eu não entendo muita coisa desse ramo e tudo mais. Nem conhecia essa empresa, tá? A negociação inicial é para essa empresa estampar uma das marcas que eles têm na camisa principal do Corinthians. E além disso, eles estão tentando um aporte financeiro para aquisição de reforços. Traduzindo, o Corinthians está tentando fechar contratações, tá? E aí essa Taunza pagaria o salário do atleta, entendeu? Seria responsabilidade da empresa. Para mim, 100% de acordo. 100% de acordo, tá? Porque assim, vou ser patrocinador do Corinthians e tudo mais, mas eu quero que o time brigue pelos principais títulos. Você vai ver sua marca aparecendo na Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, brigando pelo Campeonato Brasileiro, pelo Paulistão e tudo mais. Só que põe um dinheirinho a mais, banca um atacante, banca um zagueiro, um lateral esquerdo, paga o salário, certo? Que aí melhora ainda mais pra gente, rapaziada. Lembrando, estamos em fase de negociação com essa empresa, estão fechando aí os acordos, tempo de contrato, valor para estampar a camisa, valor que eles podem pagar de salário para uma possível contratação e tudo mais. Mas assim, essa negociação tá avançada, o Corinthians tem um certo otimismo para fechar essa negociação já para 2022. E aí, rapaziada, alguém conhecia esse grupo aí, essa empresa que está fechando com o Corinthians? Bom, agora falando sobre mercado da bola, muita gente me mandando uma notícia aí sobre o zagueiro argentino Nicolás Figal, tá? Ele era do Independente da Argentina, atualmente está no Inter Miami, da MLS, lá dos Estados Unidos. Um jogador jovem, o preço dele
23 milhões de reais para mais, tá? O pessoal já tava pedindo até 5 milhões de dólares. O dólar a mais de 5 reais, já viu, né? Já deu mais de 25 milhões de reais. Pelas matérias que eu vi, o Corinthians ia tentar uma negociação por empréstimo com esse zagueiro, tá? O Corinthians, como viu que é um zagueiro caro e tudo mais, vai tentar o empréstimo do zagueiro Nicolás Figal, o argentino. Fui pesquisar, ver algumas novidades e tudo mais. Rapaziada, não tem nada, tá? Não tem nada. O que temos aí desse Nicolás Figal? O empresário dele quer valorizar o jogador, entendeu? E aí o que ele faz? Ah, não, meu jogador tá negociando com o Corinthians, com o Flamengo, com o fulano e com o fulano. Então, se quiser comprar, paga 30 milhões, porque os clubes ali já estão oferecendo 25, 27, certo? O Corinthians tá interessado, não sei o quê. Se quiser comprar o cara, tem que ser agora. Entendeu? Então o empresário faz isso, faz essa jogada, joga o nome do jogador na mídia, fala que tem clubes brasileiros interessados, clubes aí europeus e tudo mais, para valorizar o próprio atleta. Não tem negociação entre Corinthians e o zagueiro argentino Nicolás Figal. Combinado, rapaziada? Se o Corinthians demonstrar interesse futuramente, tiver algo nesse sentido de abrir negociação, eu trago as atualizações para vocês. No momento, não tem nada. Fechou, família? Ó, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, tive uma informação aí muito boa. Só que primeiro eu preciso explicar muito bem, tá? O Corinthians busca um centroavante para 2022, isso não é novidade para ninguém, eu venho falando aí já até repetidamente, ok? O que eu tenho nesse momento são alguns nomes que o Corinthians está avaliando, que o Corinthians está observando a situação, tá? Primeiro ponto. De todos os nomes que eu falar aqui, não existe negociação com o Corinthians nesse momento. O Corinthians pegou todos esses nomes e está observando. Questão de contrato, quanto que está jogando, salário, tudo o Corinthians está analisando desses jogadores, tá? Vou começar. Primeiros que estão aí no futebol chinês, Elkeson, Alan, Aloísio e Júnior Negrão, tá? 4 atacantes. Desses 4 aí não tenho preferência por nenhum, não tem assim, pô, esse cara eu queria no Corinthians, nenhum. Na sequência, brasileiros na Europa, da lista que o Corinthians observa, Tiquinho Soares, Wesley do Bruges, Danilo do Ajax, Carlos Vinícius do PSV, Joelinton do Newcastle, William José do Real Betis e João Pedro do Cagliari. Tá, o time da Itália. Por fim, uma lista de estrangeiros que o Corinthians observa. Gignac, o centroavante do Tigres, que pode sair do Tigres, tá? Giovanni Simeone, Driussi e Julián Álvares. Olha o tanto de nome que eu falei. Lembra que eu já havia comentado do Cifute? Que é aquele centro lá que de observação e tudo mais do Corinthians? Eles estão observando todos esses nomes, tá? Para ver dentro do estilo de jogo do Corinthians, dentro das características que o Silvinho pediu, qual jogador se encaixa melhor. E aí vai para a parte de negociação. Pô, quanto tempo tem de contrato, qual que é o salário, qual que é a idade do jogador. Tudo isso entra numa possível negociação. Mais uma vez, rapaziada, mais uma vez, o Corinthians não abriu negociação com nenhum desses jogadores até o momento. Tá rolando o Campeonato Brasileiro, não fechou o acordo ainda com o patrocinador, está em fase de negociação. Depois que tiver fechado o valor, acabou o Campeonato Brasileiro, aí o Corinthians vai abrir negociação com um desses jogadores provavelmente, ou pode ser até que seja algum nome fora, mas que tem as características que o clube está procurando. E aí, rapaziada, algum nome dessa lista agradou vocês e é o nome ideal para ser o centroavante do Corinthians em 2022? Quero saber, comentem aí por favor. Por hoje é isso,
Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!